Tá ouvindo bem aí? Sim, Então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa noite aqui com uma oração para que o Espírito Santo nos ilumine, né, nesse nosso momento de meditar sobre ler e comentar sobre os artigos do Credo, né? Nós vamos ver hoje o artigo 11º. Na semana que vem a gente vai ver o 12º para a gente completar essa fase. Inspirai, Senhor, nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece pelo caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Espírito Santo. Amém. amém. São Valentim, rogai por nós. Hoje é dia de São Valentim. Ok, então, o que diz o 10º artigo do Credo? 11º artigo do Credo. Como a gente sempre tem feito, lendo essa versão do Catecismo de São Pio X, ele começa aqui com um texto, né, da Bíblia, para contextualizar esse artigo, né? Então, a leitura é de Marcos, capítulo 2. Diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se tanta gente que nem mesmo em frente à porta havia lugar para todos. E Jesus lhes anunciava a palavra. Trouxeram-lhe o paralítico, carregado por 4 homens. Como não podiam levá-los até Jesus, por causa da multidão, descobriram o teto no lugar em que ele estava, em que ele se achava, e pela abertura desceram a maca em que estava deitado o paralítico. Ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, estavam sentados ali alguns escribas, pensando consigo mesmo: Como este homem pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus percebeu logo em seu espírito os pensamentos deles e disse: Por que estáis pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma a tua maca e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou logo a sua maca e saiu à vista de todos. Todos se espantaram e se puseram a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Leitura impressionante nessa passagem das Sagradas Escrituras. Aqui ele está mostrando, né, que ele é Deus, né, porque só quem pode perdoar os pecados é Deus, né? Os próprios fariseus falaram isso, né? E aqui ele está, antes de curar o corpo, ele está curando a alma do paralítico. O que quer dizer o quê, né? Que pode ser que aquela paralisia dele seja resultado dos pecados que ele tenha cometido, né? E muitos pecados são... o pecado em si, o efeito dele é a morte, né? Como diz São Paulo. O salário do pecado é a morte. Mas acontece que pode haver doenças, pode haver enfermidades, né? Deus tem as suas maneiras de agir, né? Nós não conseguimos saber exatamente como, mas sabe-se que o pecado ele emburrece as pessoas, né? E no caso do paralítico, vê que ele fala primeiro ele se espanta com a fé do paralítico, né? Porque, imagina, descobrir o telhado, descer com a maca até Jesus, ele se espantou com a fé do paralítico, né? E aí ele primeiro cura a alma do paralítico,
depois, para provar que é Deus, primeiro ele percebe no coração dos fariseus, né, o que eles estavam pensando, e depois ele prova que é Deus porque ele cura também a paralisia daquele homem. Interessante essa passagem do Evangelho. Bem, então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui das perguntas, né? O que nos ensina o 10º artigo do Credo, a remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Mas antes a gente seguir um pouco, seria bom a gente raciocinar um pouco sobre o que é o pecado, né? Se fosse definir o que é o pecado, o que você diria? Hã? Se você está dizendo que é tudo que desagrada a Deus. Era mais ou menos isso que eu ia dizer. Tudo que vai contra a vontade de Deus. Então, né, Rita está falando que é tudo que vai Contra contra a a vontade vontade de de Deus, né? O Deus. que mais? Acho que tudo aquilo que faz você perder sua alma. Mais um pouquinho também. A gente tem vários níveis de pecado, né? Então, a gente pode ter aí o pecado mortal e o pecado venial, por exemplo, né? Isso aí sabe, eu vou falar no modo geral. Qualquer coisa que desagrade Deus é pecado. Mas eu estou dizendo que Cristina falou assim, é tudo que leva a perder a alma. Então, o que a gente podia dizer aí em relação ao pecado, né? Olhando para São Tomás, ele diz que o pecado não é nada mais do que um ato moralmente mau, um ato que não está de acordo com a razão informada pela lei divina. Aí ele vai falar um pouco mais de Deus nos dotou de razão e livre-arbítrio, e de um senso de responsabilidade. Ele nos tornou sujeitos à sua lei, que nos é conhecida pelos ditames da consciência, e nossos atos devem conformar-se com esses ditames. Caso contrário, pecamos. Tá? Então, o pecado ele tem várias situações que a gente deve considerar, né? Então, por exemplo, você tem que considerar a substância do ato, né? O São Tomás fala sobre isso. A falta de retidão ou a falta de conformidade, né, com aquilo que Deus nos ensinou, né? A gente pode dizer também que, em relação à origem do pecado, a gente pode dizer que o pecado pode vir da origem, que é o pecado original, né? E o pecado atual, né? O pecado original, a gente sabe que é quando aconteceu lá com Adão, né? Do Adão, ele, como o primeiro, né, homem, cabeça da raça humana, né? Ele, com aquele ato dele, ele nos deixou uma herança ruim, né? Que é o pecado original, o pecado de origem. A desobediência dele causou no homem um pecado de origem. E que eles têm uma cura, né? Qual é a cura do pecado original? É o batismo, né? Batismo. Exatamente. Então, com o batismo, o pecado original, ele, ele é remido, né? Porém, a gente continua ainda com uma tendência a pecar. Por isso existem os pecados habituais, pecados atuais, né? Pecados pessoais, vamos dizer assim, né? Aí são nossos, que aí depende da nossa vontade também, né? O pecado atual, ele é cometido por um ato pessoal, que é livre, porque a gente tem liberdade, né? A gente tem vontade, e aí ele pode se dividir em dois pecados, o pecado de comissão e o pecado de omissão.
O pecado de omissão a gente sabe que é, né? Que é quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente deveria fazer, alguma coisa boa que a gente deveria fazer, né? E o pecado de comissão? O pecado de comissão é um ato contrário a algum preceito que é proibido, né? Então, enquanto o pecado de omissão é uma falha em fazer o que nos é ordenado, né? No pecado de comissão, a gente faz alguma coisa que é contrário à, à caridade, né? Então, por exemplo, a gente tem aí quando a gente peca por malícia, ou porque a gente ignora, também tem essa situação, pecado de ignorância, o pecado de paixão, que é quando a gente tem uma coisa que a gente gosta tanto de fazer e não se importa em cometer um ato ruim, não, um ato mau, né? Às vezes torna até um pecado de estimação, né? Como, por exemplo, a gente não se preocupar em fazer julgamento, e aí qualquer situação que a gente se encontra, a gente se deixa levar e acaba pecando por maldade ou por tendência mesmo de cometer um ato mal, né? Isso está escrito na nossa carne, né? Quanto à atividade, pecado pode ser de pensamento, de palavra ou de obra. A gente pode pecar por pensar, por exemplo, eu imagino aqui, já faço o julgamento daquela pessoa no meu pensamento. Isso é um pecado de pensamento, né? Eu estou fazendo o julgamento dela aqui só porque eu vi uma imagem que eu não gostei ou que eu não concordei. Isso acontece com todo mundo, todos nós. O pecado de palavra é que a gente realmente emite, né, alguma opinião ou fala alguma coisa que é uma coisa contrária à bondade, né, à caridade. E o pecado de obra é que a gente realmente pode fazer alguma coisa, tipo, sei lá, furtar, tem tanta coisa, né? Matar, tem muita coisa que se faz também por pecado de obra, né? Tanto que a gente fala no Confita, né? Por pensamento, palavras e obras, né? Aquela oração do Confita, né? Eu confesso, né? A gente também pode dizer que o pecado tem também gravidade, né? Ele pode ser um pecado mortal ou um pecado venial. E aqui é interessante, né? Porque tem que ser matéria grave e tem que ser algo que para ser mortal, né? Matéria grave e que a gente faça por convicção, tá? Porque pode acontecer de fazer um pecado mortal, às vezes, por ignorância. Isso pode acontecer também, não é? Eu acho que sim. A gente tem os pecados capitais também, que a gente conhece, né? Já falo dos pecados capitais, né? Ou chamado vícios também. Santo Tomás fala que um vício capital é o que tem um fim extremamente desejável e que, nesse desejo, o homem acaba cometendo outros pecados. Então, normalmente, o pecado capital, ele gera outros pecados. Quer ver um exemplo interessante? O pecado da gula, que a gente muitas vezes não toma consciência dele. No pecado da gula, a gente acaba cometendo outros pecados. Quando a gente falou sobre as virtudes, a gente refletiu sobre isso também. Então, os pecados capitais têm esse efeito, ele gera outros pecados a partir dele. Tá? Então, ele fala assim, ó, não é, portanto, a gravidade do vício em si, mas o fato de que ele dá origem a outros pecados. Então, a vaidade, né, orgulho, avareza, glutonaria, luxúria, preguiça, inveja, ira, todos esses podem gerar outros pecados. Bom, em relação aqui, Cristina, que você falou sobre o pecado, ele
nos leva a nos afastar de Deus. Na verdade, o pecado mortal, ele nos separa totalmente de Deus, né, que é o nosso fim último. Mas o venial, ele não nos separa, ele apenas nos impede de chegar até ele. Então, existe uma diferença aí entre o pecado mortal e o pecado venial, né? O pecado original, ele é um ato, ele é voluntário, não porque nós, isso eu comentei, né? Porque nós temos vontade de fazer, mas a gente herdou isso de Adão, né? O pecado mortal e o venial, eles afetam de maneira diferente a nossa relação com Deus. Enquanto o pecado venial, por exemplo, a gente pode, inclusive, ser perdoado, ser remido por outras obras que não exatamente a confissão, embora seja importante que a gente faça. Mas, por exemplo, no pecado venial, que é um pecado de natureza mais leve, a gente pode fazer uma confissão perfeita, né? Pode fazer uma comunhão fervorosa, né? A gente pode ser remido por obras de caridade, né? Na missa mesmo, a gente pode receber ali a própria comunhão, se a gente tiver em pecado só com pecado venial, pode perdoar os pecados veniais. O mortal não deve nem se aproximar da comunhão, isso aí é óbvio, né? Porque senão a gente está comendo a nossa própria condenação. Mas o pecado venial, ele pode ser remido por várias maneiras. Mas é muito louvável que a gente faça, claro, né, a nossa confissão, né? Importante. A gente também pode encontrar, por exemplo, na Bíblia, vários trechos que falam sobre pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, lá no Gênesis, no capítulo 2, o pecado ele é um ato de obediência, né? Conforme Gênesis 2. Também Isaías, Jeremias, né? No livro dos Números fala de um insulto a Deus, no capítulo 27, por exemplo. No Gênesis, no capítulo 3, fala algo detestado e punido por Deus. Isso é um efeito do pecado, né? A punição. Então, é algo detestado e que Deus pune, né? Tanto no Gênesis 3 como no Gênesis 4. No livro de Tobias, por exemplo, fala como algo prejudicial ao pecador. O pecado em si, ele não afeta Deus, porque Deus ele é autossuficiente, né, onipotente, mas afeta diretamente a nós, porque nós vamos ser privados de alguma forma, né, da graça divina. E é claro, né, que ele pode ser expiado pela penitência, né? Isso está no Salmo 51, por exemplo. Mas a gente também pode encontrar no Novo Testamento. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 2 e capítulo 5, São Paulo ensina de forma clara que o pecado é uma transgressão da lei, né? Como a gente falou aí mais no começo aí, né? É uma desobediência, né? Também em Romanos 6 fala que é uma servidão da qual nós somos libertados pela graça divina. Na carta de Hebreus fala em desobediência punida por Deus. Também lá no Evangelho de São João, ele descreve o pecado como uma ofensa a Deus, uma desordem da vontade, uma iniquidade também, né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, muitas declarações que ele faz, né, ele diz que a natureza e a extensão do pecado, ele fala bastante sobre isso. Quando ele diz que ele veio promulgar uma nova lei, mais perfeita do que a antiga, né? Então ele fala assim, antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje não é mais assim. Hoje eu estou formando para vocês aí o que que é o que que é exatamente a lei, tá?
Ele veio promulgar uma nova lei mais perfeita do que a antiga. Né? E quando ele fala na- no Sermão da Montanha, né? Ele fala várias situações ali. Né? Ele condena como pecaminosos muitos atos que eram julgados honestos e justos, né? Pelos doutores e mestres da antiga lei. E denuncia de maneira especial a hipocrisia e escândalo desse fariseu, né? A infidelidade e o pecado contra o Espírito Santo. Em particular, ensina que os pecados vêm do coração. Né? Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia, olha que interessante, Santo Agostinho ele falava assim, que deve-se considerar a obra mais poderosa fazer de um ímpio um homem justo do que criar do nada o céu e a terra. Quê? Vou repetir. Santo Agostinho, deve-se considerar obra mais poderosa fazer de um ímpio um homem justo do que criar do nada o céu e a terra. Muito forte, né? Se a gente quiser ter uma ideia mais próxima do que é o pecado, a gente olha para Jesus Cristo, olha a cruz de Jesus Cristo, olha quanto ele sofreu naquela paixão. Aquilo tudo é efeito dos nossos pecados. Então, se a gente quiser saber o quanto é ruim para Deus os pecados, basta a gente olhar para a cruz. Né? A definição de Santo Agostinho: o pecado nos afasta do nosso verdadeiro fim último, não compreende o pecado venial, mas na medida em que o pecado venial é, de alguma forma, contrário à divina. Embora, aí ele diz, embora não nos afaste do nosso último fim, né, que é Deus, pode-se dizer que está incluído na definição tal como está, embora seja primariamente uma definição de pecado de comissão, os pecados de omissão podem ser incluídos na definição, porque pressupõe algum ato positivo. Outra coisa que a gente pode ver também em relação aos pecados, né? Os pecados, eles têm alguns pecados que eles não são perdoados. Quais são eles? Com o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Os pecados contra o Espírito Santo. Enumerando aqui, né? Quando alguém se desespera da salvação, ele acredita que o pecado é maior do que a misericórdia divina. Pecado de desespero. Aquele pecado de Judas, né? Que entrou em desespero. Aquele pecado é contra o Espírito Santo. Ou o contrário, quando é o pecado da presunção, ele tem a presunção, a pessoa tem a presunção de se salvar sem merecimento. Exatamente. Achar que pode pecar sem se arrepender e ainda assim ser salvo. Por exemplo, os... O escrúpulo, né? Porque Não necessariamente os hereges, por exemplo, os protestantes, eles acham que basta ter fé que está salvo. Né? Ou, por exemplo, outra maneira, combater a verdade conhecida, rejeitar de forma veemente, por exemplo, rejeitar a verdade de fé. Né? Por exemplo, isso que a gente está falando aqui dos artigos do credo. Né? Quando a pessoa combate esses artigos de forma bem veemente, isso é uma rejeição bem forte, isso é um pecado contra o Espírito Santo também. É claro, tem que ser de forma consciente, né? Se for sem ter certeza, ou se for uma coisa que ele ainda está em dúvida, não é algo muito firme aí. Pode ser também inveja das graças alheias, né? A pessoa invejar a graça que Deus dá a outra pessoa. Ter inveja disso aí. Isso aí é um pecado contra o Espírito Santo. Se a pessoa tiver inveja da graça alheia, da graça de a outra pessoa. Obstinar-se no pecado, uma pessoa permanece de forma consciente no pecado, sabe que é pecado e se mantém no pecado. Isso aí é pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. E, por último, a impenitência final. A pessoa morre recusando-se a pedir perdão. Isso também é condenação. Não tem, né? Não tem jeito para aquela pessoa.
Alguns pecados, eles não admitem leveza de matéria, por exemplo, blasfêmia, né? O ódio a Deus. Aí não tem, isso aí é muito grave. Isso é o pecado mortal. Agora, se a pessoa não tem plena advertência, né? Ou por parte do intelecto, ou por pleno consentimento da sua vontade, aí já não é, engraçado, mas já não é um pecado mortal, torna-se venial. Outros pecados também que se admite leveza são pecados que são pecados graves, na medida em que a sua matéria em si é suficiente para constituir um pecado grave sem adição de qualquer outra matéria. Né? Veja que interessante, né? O furto, ele pode ser um pecado ou não, depende da circunstância. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa furta alguma coisa, uma fruta ou alguma coisa para comer porque está morrendo de fome, não tem outra opção, ela está protegendo a própria vida. Então, esse furto ele não seria um pecado. É um furto famélico, né? Nem é considerado crime também, não. Não, pois é. É o mesmo caso da pessoa que mata alguém que está na iminência de ser morto por aquela pessoa. Ou seja, é uma legítima defesa, né? Até na parte civil também não é cometido, não é um crime, né? Está em legítima defesa. Mas também na parte espiritual, se você está defendendo a sua própria vida, porque alguém vai estar na iminência de matar, também não é um pecado. Então, você veja como essa questão do pecado, ela é bem interessante, a gente tem que saber, se aprofundar um pouco para saber. E muitas vezes as pessoas acham que está cometendo algo que não é pecado e é. Ou aquela questão do escrúpulo, né? A pessoa está tão preocupada em não pecar que ela acaba se confundindo muitas vezes, né? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu tenho dúvidas sobre isso, na minha confissão, quando eu fazer o sacramento da penitência, eu pergunto ao padre, aconteceu isso, isso e isso. Isso é pecado? Já aconteceu algumas vezes. Né? E o pecado, e aí eu pensava que era, e o padre, não, isso não é pecado. Então, você vê, a gente, às vezes, tem essa vontade de não ofender a Deus, de não cometer um ato contra a caridade, e acaba pensando, né, que é importante sempre a gente estar perguntando, se aconselhando com o sacerdote. É claro, o sacerdote que seja bem preparado, né? Porque hoje em dia, infelizmente, muitos sacerdotes que não tem muita boa preparação, não. Isso é um problema, né? É, muito sério. Infelizmente, hoje em dia a gente tem essa dificuldade mesmo, tá? Os pecados eles podem ter causas internas ou externas, né? No interno, a gente tem aquela coisa da nossa vontade, né? Nosso livre-arbítrio, né? Mas também tem a nossa ignorância e também a nossa paixão, né? Vamos dizer assim, né? Também tem essa situação. Já na causa externa, a gente vai dizer que o demônio pode ser uma causa do nosso pecado, né? Eles incitam, né? Por sugestão, por tentação, por persuasão, por mau exemplo, né? Em várias situações. E os efeitos do pecado, quais são as consequências, né? Bom, o pecado mortal a gente sabe, né? Ele nos priva, né, de Deus, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Pecado mortal. Por isso que se a gente cometer um pecado mortal, que Deus nos livre disso, a coisa mais importante que tem que fazer de imediato é procurar um sacerdote, se arrepender, obviamente, procurar um sacerdote e fazer a confissão. Né? Bom, existe um segundo efeito do pecado que é o sofrimento. A gente, lembra aí a passagem que a gente leu do Mateus 2 agora? Certamente, pelo que Jesus, pela passagem, ele parece que o pecado da paralisia ali, ou melhor, a doença da paralisia,
era fruto do pecado. Tanto é que Jesus primeiro perdoa os pecados, né? Ou seja, primeiro ele elimina a causa da doença e depois ele cura a doença. Parece ser isso, eu não tenho certeza, mas sugere essa ideia. Então, um dos efeitos do pecado é a pena, né, do sofrimento. Né? O sofrimento pode ser imposto nessa vida, né, por meio de punição, sei lá, medicinal, por calamidade, enfermidade, males temporais, né, que tende a afastar do pecado, ou pode ser imposto na vida, a segunda vida, que é a mais importante, né, que essa que é a vida eterna, né, que aí, se for pecado mortal, sem morrer, sem estar no estado de graça, viver ir para o inferno, ou, né, a gente pode pagar antes, no purgatório, a punição. Né? Então, as punições da vida futura estão proporcionadas ao pecado que se cometeu. Né? A obrigação de sofrer a punição por pecado não arrependido, que é significada no caso que os teólogos chamam de reatos coinem. A pena a ser sofrida na vida futura divide-se na dor da perda e na dor do sentido. Né? Outra situação. A dor da perda é a privação da visão beatífica de Deus, né? Em punição por se ter afastado dele. E a dor do sentido é o sofrimento pela punição, né? Em punição pela conversão a alguma coisa criada no lugar de Deus. Então, tem muitas coisas que a gente não conhece o pecado. Né? Outros efeitos do pecado podem ser remorso de consciência. Então, não sei se vocês já sentiram. Eu já senti muito isso. Um remorso de consciência por ter cometido aqueles pecados. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Uma inclinação para o mal, à medida que os hábitos são formados pela repetição de atos semelhantes. Um obscurecimento da inteligência. O pecado é impressionante. Ele emburrece a pessoa. É impressionante. Quando você vê uma pessoa em pecado, assim, cometendo vários pecados, e que não se conserta, ela vai ficando burra. É uma coisa interessante como isso acontece. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Um endurecimento da vontade também é outra consequência. A pessoa fica com o coração duro, endurece. É por isso que muita gente diz que, às vezes já falei com algumas pessoas, né, e a pessoa diz, não, eu vou deixar para converter lá quando estiver perto de morrer. Quando é que o cara sabe que vai morrer? Pelo amor de Deus. Será que ele tem bolinho de cristal para saber? Que Procurando. maluquice, né? Tem gente que fala assim. Não, Meu deixa quando tiver mais Deus! velho. Oxe, Eu já ouvi pessoas aí falarem assim. morre. Meu Pois é, não Deus. sabe quando é que morre, né? Também pode ser uma viciação geral da natureza, que não destrói totalmente a substância e as faculdades da alma, mas apenas enfraquece o exercício das suas faculdades. Então, gente, é tanta coisa que a gente poderia falar sobre pecado, né? Mas acho que já deu para a gente ter uma noção, né, um pouquinho mais concreta assim, do quão grave é o pecado, né? Do quanto a gente deve se afastar disso. Né? É importante sempre a gente fazer um exame de consciência diário para não esquecer, né, de, na próxima vez que a gente puder fazer a confissão, fazer logo de imediato. A gente se preocupa tanto com, por exemplo, o que o pecado faz? Ele vai sujando a alma da pessoa. A Santa Teresa, uma vez, não, Santa Catarina de Sena, ela tinha um carisma, Deus deu para ela podia enxergar a alma da pessoa em pecado. E ia dizer que uma pessoa em pecado mortal, a alma é tão suja, mas tão suja. Aí você imagina, a gente que
tem que tomar banho todo dia, né? Por quê? Porque vai sujando o corpo. Mas a gente não se preocupa, a gente se preocupa com nossa alma, que vai sendo suja pelos pecados, e a gente não se preocupa em procurar, né, a confissão, né? Porque o pecado, a confissão, né? Ela é o sangue de Cristo que lava a alma. Então, a pessoa, quando sai de uma confissão, desde que foi bem feita, com arrependimento, né? E confessando todos os pecados, a alma dela sai limpa, né? Como Deus quer. Então, é super importante a gente ter essa preocupação. Tem uma oração que eu fazia no passado, fui esquecendo, mas é importante sempre lembrar dela, que diz assim, né? Você, quando faz o exame de consciência, diz assim: perdoa-me pelas ações as más ações que eu fiz hoje, perdoa-me pelas boas ações que eu deixei de fazer, porque também é um pecado. Olha só, muita gente acha que não sabe o que é, né? Ah, não tem pecado. Mas o fato de a gente não ter exercido um ato de caridade quando nos apresentou aquela situação, foi um pecado. Outro dia eu ouvi alguém falar assim: poxa, tudo é pecado? É porque a gente realmente não tem noção do quanto a gente peca, né? O quanto a A gente. gente não tem noção que a gente está aqui só para se livrar desses pecados, para poder ir para a de Deus, né? Na verdade, ninguém tem essa noção, só acha que a gente está aqui no mundo para viver a vida. Por isso que é importante a gente olhar sempre para a cruz de Cristo, olhando a cruz de Cristo, sabendo que Ele está ali, aquela paixão, aquele sofrimento, tudo que Ele sofreu foi por causa dos nossos pecados, no meu pecado, no pecado de cada um. Cristo fez aquilo por misericórdia, por amor mesmo, né? Jesus Cristo tem mais vontade de nos perdoar do que nós pedimos perdão, né? Isso é uma frase acho que de Santo Agostinho que ele fala isso. Então, na pergunta 235 diz assim: pode a igreja perdoar toda espécie de pecados? Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu pleno poder de ligar e desligar. E aí a gente lembra, né, que quando Jesus fala com Pedro, né, quando ele institui Pedro como a pedra, né, da construção da igreja, ele diz a Pedro que tudo que ligar na terra está desligado no céu. Tudo que desligar na terra está desligado no céu. Isso ele também fala quando ele sopra o Espírito Santo lá no Pentecostes. Não sei se vocês lembram disso. Ele fala a mesma coisa. Aqui fica claro que a igreja, né, através dos bispos, dos sacerdotes que são seus auxiliares, né, eles têm o poder de perdoar os pecados, porque, na verdade, é Jesus Cristo que está perdoando. Jesus está usando, né, os homens, no caso, os bispos, que são os substitutos dos apóstolos, né, que são os que estão continuando os apóstolos, né, e seus assessores, que são seus auxiliares, que são os sacerdotes. Tem sacerdote, por exemplo, que ele não tem a permissão de ouvir pecado, ouvir confissão. Depende do bispo. O bispo pode dar a ele ou não esse direito, esse poder de fazer isso. Ele pode autorizar o sacerdote ou não. Você vê o quanto isso é importante, né? Tá? Aí a gente viu que algumas espécies de pecados, se a pessoa não se arrepender, forma bem, né, veemente e bem sincera, não há como perdoar, não há como ter perdão, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que está vivendo maritalmente com outra pessoa e que não tem o sacramento do matrimônio. Essa pessoa não pode se confessar, a não ser que
ela esteja vivendo, mas não esteja maritalmente, ou seja, com os atos de homem e mulher, de casados, né? Aí tudo bem, pode até conviver, mas como irmãos, mas vivendo em condição de como se fosse marido e mulher, essa pessoa não pode ir para a confissão, porque ela não vai se, ela não, se ela querer continuar vivendo do mesmo jeito, não tem como você receber perdão, né? Então, aqui, por exemplo, eu já vi muitos casos de encontro de casais de segunda união. Isso que a igreja autoriza, inclusive, a igreja aqui, né, a igreja moderna aí, né? A igreja liberal aí. É um absurdo. Eu já vi tanta coisa assim nessa igreja liberal, moderna. Loucura. Quem são os que na igreja exercem esse poder de perdoar os pecados? Os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder, depois os bispos e, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes, né? Que eu estava falando aqui agora. Então, o Papa, ele é o bispo de Roma, né? Ele também é um bispo, só que ele é o representante, o vigário de Cristo na Terra. Então, ele foi eleito, né, para ser o vigário de Cristo aqui na Terra. E aí tem alguns pecados que somente o Papa, nessa questão de excomunhão, situação mais grave, aí seria o caso dele, ou ele autorizar, né, outros que possam fazer o mesmo, né? Como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por eles instituídos para esse fim, especialmente o batismo e a penitência. Então, a forma, nós vimos aqui agora, né? A forma de perdoar os pecados, o pecado original é pelo batismo, né? Tá? E aqui, interessante, a gente vai depois falar sobre o batismo lá mais à frente, né? Que é falar sobre os sacramentos, também está no Catecismo, São Pio X. Quem faz o batismo de uma pessoa, se tiver um sacerdote, é o sacerdote, e não um fiel, um leigo, né? Não se faz isso. Não sei se na igreja moderna já aconteceu isso, mas o normal o correto é, se houver um sacerdote, quem deve fazer o batismo é o sacerdote. Agora, numa situação de iminência de morte, né, aí tem uma pessoa lá que não foi batizado, e aí tem um fiel lá que sabe da importância do batismo, ela pode, né, com a água lá, fazer o batismo daquela pessoa, né, porque está em situação de grave, né, na iminência de morte, né? Então, isso é normal. Mas, por exemplo, se aquela pessoa não morreu, ela deve procurar um sacerdote para fazer o batismo, né? E a penitência, que é o nosso remédio, né, importantíssimo que a gente tem aí para nos levantar, né, das nossas quedas, né, as constantes quedas, tá? Acho que encerrou aqui, então, o 11º capítulo, ou 11º artigo, que é remissão dos pecados, né? A gente pode, então, deixar para a próxima semana falar sobre o último dos artigos, que é o 12º. E aí, comentários aí? Eles estão muito mudos. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Você falou aí dos pecados. Um pecado, ele pode... um pecado venial, por exemplo, você praticar várias vezes, ele pode se tornar um pecado mortal? O pecado venial, ele acumulando, né? Se a gente deixar acumular, naturalmente, a gente acaba relaxando e acaba cometendo o pecado mortal.
o que acontece é isso, que quando vai acumulando pecados veniais, o nosso coração vai se endurecendo, a gente vai relaxando e existe uma tendência de cometer um pecado mais grave. É isso que acontece na prática. O que é Nunca importante tinha é que, pensado nisso, achei uma pergunta assim, então, nunca. diga aí. Não, eu estou dizendo o que Marinei, essa pergunta de Marinei aí. Eu nunca pensei nisso. E a gente fica, e ele se torna um pecado mortal. Não é que Não os, é nem se não é que tornar, os não. pecados veniais se tornem um mortal, é que o nosso coração vai ficando mais duro e a Sim. gente vai ter um relaxamento tão grande que pode vir a cometer um pecado mortal. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. É como eu disse, por exemplo, a gente vai sujando a alma, né? Sim, Sujando. sim. Por exemplo, fala-se assim, a igreja deve se confessar pelo menos uma vez por ano. Você imagina, você vai lembrar de todos os pecados que cometeu o ano inteiro? Muito Não, difícil, é difícil não. você lembrar. É, Eu não sei nem o que eu comi ontem, imagine para quanto lembrar mais. É o que qual pecado pecou. que eu cometi o ano passado. Verdade. Então, então é importante que a gente vá. O que a gente tem que fazer? Qual que é a recomendação, né, da igreja? Que a gente faça diariamente, né? À noite vai dormir um pouco, aí antes de dormir você vai faz uma reflexão daquele dia, o que que você fez naquele dia que desagradou, né, a Deus, que foi uma desobediência, né? Por exemplo, o que que eu fiz de mal e qual o bem que eu deixei de cometer, de fazer, né? E aí a gente anota, seria ideal fazer isso, um exame de consciência para na próxima oportunidade que a gente tiver, a gente vai e expõe, né, e coloca tudo isso, obviamente, com arrependimento, né? E aí, com a graça, né, da penitência e da Eucaristia, fortalece para a gente continuar na luta, né? Na nossa batalha aí, contra a nossa tendência de cometer pecados, né? Porque a gente tem essa tendência. Os santos, eles tinham uma fortaleza, né? Os grandes santos têm fortaleza. Então, pecados veniais certamente cometiam, não tem dúvida. Por exemplo, conta-se na história de Santo Tomás de Aquino, né, o confessor dele conta que a confissão última dele foi uma confissão que assim, eram pecados de uma criança. Uma criança não tem nem muita consciência do que é um pecado, né, grave ou não. Né? Então, veja que mesmo uma pessoa com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta assim proximidade, né, da religião, né, com Deus, comete também pecados, óbvio, porque é da natureza divina, ou da natureza humana, né? E muitas vezes assim é pecado que a gente chama de pelas paixões, né, pela fraqueza, né, e não por malícia. No caso dos grandes santos, é mais pela fraqueza humana. Ainda que eles lutem bastante, lutaram bastante e conseguiram, né, uma vitória maior do que a nossa, que nós, pobres mortais comuns aí, que não são tão lutadores assim, são tão fervorosos nessa questão de evitar os pecados. Né? Cristina D, Cristina D, não está nem mais aí, tá? Acho que Nogueira, não. tá, ela está aqui pra gente, mas ela deve estar cuidando do neto ali, eu acho. É, Muito bem. É isso, gente. Então, hoje foi até um pouco mais rápido, porque esse artigo é menor mesmo. Combinado então, né? combinado. Na próxima semana, então, a gente conclui com o 12º artigo e vamos para outro projeto. Sim. Eu vou fazer nossa oração para concluir, agradecer a Deus a nossa
nosso tempo aí de falar sobre uma coisa tão importante, né? Inclusive lembrar, né, que nós estamos numa época que é muito propícia para o cometimento dos pecados, né? Todos os pecados, segundo o padre hoje falava na homilia dele, que no carnaval se comete pecados contra todos os 10 mandamentos. Todos, 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 todos. É terrível. E que a gente precisa fazer uma reparação, né? Por isso que é importante que a gente, mesmo que não possa estar no retiro, fazer em casa, né, um tempo de oração. Então vai fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Vai na igreja, faz adoração ao Santíssimo. Sim. Mesmo que, Em reparação a essas ofensas. mesmo que a gente não possa, pelo menos fazer em casa uma oração pedindo a Deus para perdoar, né, esses pecados cometidos aí. São João Bosco, ele conta que uma vez ele andando pelas ruas de Turim, eu acho, e aí ele encontra uma senhora, uma velhinha, né, andando nas ruas, logo depois do carnaval, né? E ele perguntou para ela, senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou rezando aqui o rosário em reparação dos pecados cometidos aqui no carnaval. Interessante, né? Muito. Então, se pelo menos a gente não puder ir fazer um retiro, que é importante, a gente possa rezar o rosário ou o terço e pedir em reparação aos pecados cometidos nessa época tão funesta, tão desagradável, né? Para Deus. Então, lá, vamos rezar a Ave Maria, né, para pedir a proteção dessa noite e agradecer, né, por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por Rogai por nós. Amém. Amém. Boa noite, então, a todos. A gente se Boa encontra noite. próxima Obrigada semana. mais uma vez. Uma semana abençoada Para todos nós. Beijo, Marinei. Beijos, Rita. Beijo, todo mundo. Tchau. Tchau. Boa